Graça e paz, irmãos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntos para refletirmos na Palavra de Deus. Nós não temos nos encontrado nesses últimos domingos, não tem sido possível por causa disso que temos hoje, o coronavírus. Porém, nós líderes da igreja estamos procurando gravar as meditações para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Gostaria de meditar com os irmãos hoje a respeito do ser cristão, principalmente porque nós estamos vivendo num período em que ouvimos várias falas, ou seja, várias pessoas falando, vários líderes falando. Desses líderes, sejam religiosos ou não, mas muitos se dizem evangélicos. E é lógico, nós encontramos um tempo atrás, percebemos o crescimento da igreja evangélica no Brasil, e hoje nós encontramos muitos líderes que se dizem evangélicos. E aí vem aquele questionamento: eu posso acreditar nessa pessoa? Não posso? Ela é cristã ou não é? Ora, nós realmente não conhecemos a mente de ninguém, a intenção de ninguém, não conhecemos o coração de ninguém. Só Deus que conhece os corações das pessoas. Só Deus conhece as intenções das pessoas. Mas na primeira carta de João, nós temos 3 versículos que nos chamam a atenção em relação a ser cristão. O primeiro versículo está na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: aquele que diz, aqui está falando de Jesus Cristo, aquele que diz, eu o conheço, ou seja, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, logo no começo aqui, nós já podemos perceber que uma característica do cristão é guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Ora, isso requer estudar a palavra de Deus, isso requer ler os evangelhos, isso requer uma interpretação coerente. Não são somente os versículos isolados para dizer que coloca aquilo em prática e falar que é cristão. Não é isso. Além disso, na mesma carta, na primeira carta de João, no capítulo 2 ainda, no versículo 9, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, uma outra característica de cristão que nós encontramos aqui é que aquele que é cristão, ele não pode odiar o seu irmão. Aquele que é cristão, ele realmente quer amar o próximo. Então nós percebemos que em João é necessário guardar os mandamentos de Jesus, e é necessário não odiar o seu irmão. Pelo menos isso indica que ele está na luz, indica que ele não é mentiroso. E no capítulo 4 da mesma carta, no versículo 2, também diz o seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ora, aqui ele está falando de profetas, e ele está falando de falsos profetas. E ele diz o seguinte, que o verdadeiro profeta, aquele que ensina a palavra de Deus, é aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em carne. Então, para isso, nós podemos destacar essas 3 características no Evangelho de João, na carta de João, na primeira carta de João. Nós destacamos aqui que o cristão, ele obedece os mandamentos de Jesus, porque se ele fala que é cristão e ele não está preocupado com os mandamentos de Jesus, ele é mentiroso. O cristão, ele ama o próximo, ele não odeia o próximo, porque se ele fala que é cristão, mas a prática dele ou o discurso dele é de ódio, é de maltratar o próximo, então ele não é cristão. João diz que ele não está na luz, ele ainda está nas trevas. E além disso, se
alguma pessoa se diz cristã, mas não concorda que Jesus veio em carne, se falar que Jesus não veio em carne, é muito difícil dizer que essa pessoa é cristã. Porque se dissermos que Jesus não veio em carne, então ele não nos ensinou, então ele não morreu na cruz, ele não morreu pelos nossos pecados e ele não ressuscitou ao terceiro dia. Então falar que Jesus não veio em carne, realmente ele não é cristão. Então, com essas características, irmãos, é muito importante termos isso em mente ao ouvirmos líderes, sejam políticos, sejam religiosos, que usam a palavra ou se autodenomina de evangélico. É muito importante termos isso em mente para sabermos se esse líder é ou não cristão. Que Deus abençoe a todos.